Olá, pessoal, muito boa noite. Olha, já estava aqui olhando os comentários e já ficando emocionada aqui, especialmente com o que o Douglas aqui falando pra gente, mas dando aqui uma boa noite também para Ellen, para Nayara, Getúlio, Mabel, Ellen e todo mundo que está aí já prestigiando o nosso primeiro vídeo ao vivo aqui no nosso canal, tentando dar uma melhoradinha na qualidade do canal. E aí eu escolhi esse primeiro vídeo ao vivo exatamente para falar de um assunto que toda vez que eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, vem um monte de perguntas sobre isso, que é o tal do caderno de erros, que eu insisto com vocês para fazerem esse tal caderno de erros. E isso de insistir para fazer o caderno de erros tem um motivo, tem um porquê. E o que eu quero hoje aqui com vocês, Neila, Nayara, Renato, Ana Gabriela, o que eu quero aqui hoje com vocês é convencer vocês por A mais B de que é necessário fazer esse caderno de erros. E eu quero mostrar exatamente o porquê. E como eu sei aqui que os meus alunos, que os meus seguidores não são pessoas mais ou menos, não são pessoas que têm medo da realidade, eu quero demonstrar exatamente o porquê, cientificamente falando, que você deve fazer esse caderno de erros, tá? Então, olha só, fiz um materialzinho sobre o caderno de erros. Quem quiser vai tirando print, porque ainda não tenho essa expertise, digamos assim, para colocar o material na descrição do vídeo, etc. Não. Então, quem quiser tira print, depois eu vejo se eu consigo uma outra maneira de colocar para vocês. E eu não quero que vocês façam de jeito nenhum caderno de erros em site de concursos, não. Eu quero que vocês tenham esse material de vocês, separado por matéria. Eu vou mostrar por quê. Nós vamos trabalhar primeiro com um livro super importante, o livro de um cara que ele aí é um best-seller, que já ganhou prêmios e mais prêmios, é um economista laureado, mas que vai ajudar muito a gente sobre essa questão de caderno. Eu vou te ensinar como fazer e por que fazer nos nossos próximos minutos de vídeo. Você não vai se arrepender de assistir isso daqui, de começar a fazer o seu caderno. Você vai dar um salto de qualidade nos seus estudos, você vai ter uma melhora significativa no seu percentual de acertos, nas suas próximas provas, simulados, questões, etc. Olha só, vem aqui na tela comigo que eu vou te mostrar exatamente sobre isso. Olha aqui, então a gente vai falar de cadernos de erros. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Geilza, e a gente vai começar exatamente trabalhando a diferença entre o sistema 1 e o sistema 2 do cérebro. E esses dois sistemas, eles são exatamente colocados pelo Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Então, olha só, em primeiro lugar, nós vamos ter esse sistema 1, que é um sistema que opera automática e rapidamente, palavras do livro, automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. Então, são coisas automáticas que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, quando você dirige para um lugar que você já tem costume, então você está dirigindo de casa para o trabalho, quando você responde uma operação matemática fácil, tipo 2 mais 2. Quando alguém te pergunta quais são os fundamentos da República Federativa e você vai pensando automaticamente no sócio divaplu. São coisas que você está acostumado a fazer no dia a dia e que por isso vem muito automaticamente. É um sistema muito rápido, daí o nome rápido devagar. Ele é desse sistema rápido que o próprio Daniel Kahneman chama de sistema 1, tá? O que acontece? Quando você responde questões que são coisas que você já sabe, você vai responder com esse sistema 1. Coisas que você já leu, que você já decorou um mnemônico, você vai responder com o sistema 1. Então tá automático, tá rápido. Por outro lado, nós temos também no cérebro o funcionamento do sistema 2, o sistema devagar. O que esse sistema 2 ou sistema devagar trazem para a gente segundo o próprio autor? Olha só, nesse sistema 2, você vai ter atenção a atividades mentais laboriosas, mais difíceis, que incluem cálculos complexos, escolha, concentração. Presta atenção, me ajuda aí no chat. Eu quero que vocês respondam
uma coisinha aqui para mim. Olha só, você tem um bastão, eu e os meus desenhos maravilhosos, um bastão e uma bola. Os dois juntos, presta atenção nisso, os dois juntos custam R$1,10. O bastão e a bola juntos custam R$1,10. Responde aí para mim no chat. Quanto que custa só a bola, sabendo que o bastão custa R$1 a mais do que a bola? Então, de novo, o bastão e a bola custam R$1,10. A gente sabe que o bastão custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Presta atenção nisso. Quanto que custa a bola? Ninguém me respondeu ainda aí no chat. Eu, na hora, isso aqui é um exemplo que ele dá no livro, exatamente na hora que ele coloca esse exemplo e que eu estava estudando isso no livro dele, eu respondi automaticamente que a bola custa 10 centavos. Se você não respondeu que a bola custa 10 centavos, você está melhor do que eu então. Por que isso? Porque você quer fazer um cálculo rápido. Você quer pensar rapidamente. Aí, ó, o pessoal já começou a errar. Você está rapidamente falando 10 centavos, 10 centavos. Mas não é. A bola custa 5 centavos. Soma aí 5 centavos com mais R$1, você vai ter exatamente a bola custando 5 centavos e não 10 centavos. Pode fazer as contas que você vai ver. A bola custa 5 centavos e não 10. Por que você errou? Porque você respondeu com seu sistema 1. Você respondeu com seu sistema rápido. E é isso que a gente vai fazendo nas provas de concurso reiteradamente. A gente responde com o sistema rápido. O que acontece quando a gente responde com o sistema rápido? A gente cai no peguinha do examinador. Esses peguinhas de concurso, eles existem exatamente para você responder rápido. Eu errei também, tá, Ellen? Não se preocupa não que eu também errei. Então, olha só, o peguinha do concurso, ele quer trabalhar exatamente isso. Ele quer que você responda rapidamente com o seu sistema rápido e com isso você cai naquele peguinha de concurso. Mas nós precisamos, muitas vezes, responder com o sistema devagar, que é o sistema 2, que é esse sistema que vai ativar a sua concentração, que vai ativar o seu foco, que exige uma concentração maior. E ele é chamado pelo próprio Daniel Kahneman de sistema preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Por que esse sistema é preguiçoso? Porque ele requer mais atenção. E nós, pelo nosso dia a dia, por sermos seres humanos, nós queremos o conforto cognitivo. A gente quer moleza, a gente quer coisa rápida, por isso que o tempo todo a gente vai cair nos peguinhas. E aí vem a primeira importância de você fazer o caderno de erro. Quando você faz o caderno de erro, você vai ter que ativar o seu sistema devagar. Você vai ter que olhar aquela questão que você respondeu rapidamente e que você errou, e a partir do seu erro, você vai ter que trabalhar com o seu sistema 2, o seu sistema devagar, para você ativar isso daí de forma mais lógica, para você poder melhorar a sua percepção nas provas de concurso. Olha só, eu trouxe duas frases sobre o sistema 1 e sobre o sistema 2, dois trechos do livro que eu quero que você preste atenção, porque eu quero te convencer, eu quero muito te convencer, porque foi como eu melhorei o meu desempenho no concurso, eu quero muito que você melhore o seu desempenho também ativando o sistema 2. E olha, eu não vou, ao final, deixar esse vídeo aberto, eu vou te falar certinho como é que você vai fazer o caderno, como que você vai separar, eu vou te dizer exatamente como eu fazia, que é o que muitos me pediam. Então, olha só. Primeiro lugar, lá um trecho do livro dele. O sistema 1, ele é projetado, olha só se você não se enxerga totalmente no seu concurso. Ele é projetado para tirar conclusões precipitadas com base em pouca evidência e não para perceber o tamanho de seus pulos. Devido, aí ele usa essa sigla, depois vocês olham se tiverem interesse, só o que conta é a evidência imediata disponível. Devido à confiança por coerência, a confiança subjetiva que depositamos em nossas opiniões, reflete a coerência da história
que o sistema 1 e o sistema 2 construíram. A quantidade de evidência e a sua qualidade não contam muito, pois evidência escassa pode constituir uma história muito boa. Para algumas de nossas crenças mais importantes, não temos evidência alguma, exceto o fato de que pessoas que amamos e em quem confiamos possuem essa crença. Considerando o pouco que sabemos, a confiança que temos em nossa crença é absurda. Olha aqui, e também é essencial, depois ele vai explicar por que isso, mas que eu quero te dizer, você estuda e você começa a desenvolver uma confiança em você. Ah, eu já estudei inquérito. Ah, eu já sei de inquérito. E você começa a ter essa confiança. E você esquece o seu sistema 2 em relação a essas matérias que você sabe. Quando você vai responder, você não procura as evidências porque você vai responder rápido. É ali que o peguinha vai fazer você errar a questão. É ali o momento de você, em cada questão do seu concurso, em cada questão do seu simulado, você olhar exatamente para cada detalhe, tá? É isso, Ellen, o sistema 1 é pura zona de conforto. O próprio autor chama de conforto cognitivo. Tem um outro detalhe que muita gente, se vocês procurarem aqui no YouTube, tem um monte de vídeo sobre caderno de erro. Eu quis dar uma abordagem diferenciada para que você entenda o porquê. Tem uma outra questão muito importante em relação ao que você coloca para dentro do seu cérebro, que você alimenta o seu cérebro e aquilo que você usa o seu cérebro, que você faz um output. Então você vai ter dois sistemas aí, duas questões de input, ou seja, de alimentar o cérebro, e de output, ou seja, de colocar aquilo em prática. Quando você estuda, quando você está assistindo uma aula, quando você está lendo uma matéria, quando você está lendo uma doutrina, alguma coisa, você está utilizando esse input, ou seja, você está colocando informação para dentro do seu cérebro. Por outro lado, quando você está fazendo questão, você não tem nada para colocar dentro do seu cérebro. Pelo contrário, você tem que usar informações que você já tem, ou seja, output. Com isso, o que acontece? Se você só faz questão, você não progride no seu estudo. Ah, eu fiz 1000 questões. Outro dia eu vi uma seguidora minha colocou, eu já fiz no total 80.000 questões. Ok, isso não significa nada só fazer questão. Se você não utiliza o fazer questão para ele se tornar input, ou seja, para você colocar alimento para dentro do seu cérebro, para você alimentar o seu cérebro com aquela informação, isso não te ajuda em nada. E se você é como eu, André tá até colocando aí, ó, se você é como eu termino de fazer uma questão e eu não aguento mais olhar aquilo. Então, o que acontece? Se você não aguenta mais olhar aquilo, se você não vai atrás de olhar o seu erro e de revisar o seu erro, você está só no output. Você só gastou o conhecimento. Agora, quando você bota aquele dedo na ferida, sabe aquele dedo na ferida? Errei, agora eu vou ver por que eu errei. Quando você consegue colocar o dedo na ferida e ver qual foi o motivo do seu erro, trabalhar com aquele seu erro, aí você utiliza a questão como input, você utiliza a questão para poder saber a matéria, para saber o conteúdo. Entendido até aqui? Estão sabendo agora o porquê do caderno de erros? Primeiro, para você utilizar as questões como input e não apenas como output. Então, para você alimentar seu cérebro com aquelas informações que eu falo o tempo todo. É doutrina aquilo ali, gente, é doutrina da banca, é importantíssimo você alimentar o seu cérebro com aquilo ali. E também porque você precisa do sistema 2. Se você só resolve questão sem fazer o caderno de erro, você fica só no sistema 1 e você começa a cair em todos os peguinhas. Além disso, tem mais um pequeno detalhe. Quando você erra uma questão, presta atenção, quando você errou uma questão, se você não fizer o caderno de erro, você provavelmente vai errar questões parecidas. Por quê? Porque ela passa a fazer parte do seu sistema 1. Presta atenção nisso. Se você erra uma questão, a chance de você continuar errando aquilo é gigantesca, ela aumenta. Cada vez que você errar uma questão, sua chance de errar a questão de novo vai aumentar. Só não vai aumentar se você fizer o caderno de erros, porque se você simplesmente errar e deixar para lá,
aquilo ali vai começar a fazer parte do seu sistema 1. Ela se torna automática, então você precisa girar a chave. Sabe assim, Nath? Girar a chave assim? Ah, não, eu tô errando isso, agora eu vou ter que escrever de outra maneira, como diriam os psicólogos. Eu vou ter que ressignificar aquele erro para poder fazer com que ele não alimente o seu sistema 1. Então isso, gente, é pura neurociência. Muito do que eu estou falando aqui, eu fiz um treinamento com uma neurocientista do tribunal e aprendi muitas coisas com ela. E ela que me indicou o livro também, que é a grande fonte aí, depois de eu ler o livro inteiro, que eu trabalhei. Vou já te responder, Bruna, se eu fazia o caderno virtual ou escrito. Então a gente passei pela primeira parte do nosso vídeo, o do por que fazer o caderno de erros. Estou te explicando neurocientificamente a necessidade do caderno de erros. Não é uma faculdade, ela é uma necessidade. Ele vai fazer você melhorar muito o seu desempenho. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo aqui. Obrigada, Andresa, você é demais. Olha, vocês me alimentam muito. Segunda parte, como fazer o caderno de erro. Gente, eu já vi nos meus 23 anos aí de sala de aula, eu já vi alunos meus que fizeram pelo computador, alunos meus que fizeram em caderno de espiral, como eu gosto até hoje, né? Caderninho do básico. Já vi de fichário, já vi de todos os jeitos. Pode fazer de qualquer jeito, não tem certo e errado. Não precisa você ter uma preocupação, mas a minha recomendação é que você faça fichário. Por quê? Porque o fichário, você vai podendo alimentar o fichário o tempo inteiro. Então, você separa por matéria, separar por matéria no caderno de erros e fazer fichário para poder alimentar. Então, você vai escrevendo naquelas folhas de fichário e vai alimentando aquilo dali de acordo com o que você vai estudando, né? Então, se você estudar como eu, 5 anos para o concurso, você vai ter muito que alimentar aquilo dali, tá bom? Então, eu recomendo que você faça no estilo de fichário, mas isso não significa que só o fichário que funciona. Agora, como é que eu faço o caderno de erro, então? Eu prefiro fazer pela internet porque a minha letra é ruim, porque eu escrevo demorado, porque eu não gosto de escrever, enfim. Vou fazer no computador. Ou eu vou fazer no Evernote, né, que é bem prático de alimentar. Ou eu vou fazer no fichário, vou seguir o que a professora falou. Ok, decidido que vamos fazer. Faça a separação por matéria. Você não vai conseguir fazer por tema, especialmente para quem faz simulado. Então, separa por matéria. Então, você vai colocar lá, direito processual penal, por exemplo, que é a minha matéria. E toda questão que você for resolver, resolva com seu caderno ou com seu fichário do lado, para você ir alimentando. E eu vou te dar um exemplo prático de como que a gente vai fazer aqui isso aí, tá? Então, olha só, a gente vai pegar uma questão para a gente errar, a certa já está grifada aí, para a gente errar e fazer o nosso caderno de erro. Então, tem aqui, ó. Delegado de Polícia, 2019. Gerson está respondendo a um procedimento investigatório conduzido por delegado de polícia. Em meio à investigação, foi decretado o sigilo do inquérito policial para assegurar as investigações. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Aí, eu estou lá respondendo e vou a letra A. O advogado somente terá acesso aos autos do inquérito que não for decretado seu sigilo, caso em que terá que aguardar a instauração do processo judicial. Aí eu peguei e marquei a letra A. Errei, porque a certa é a letra D, certo? Então eu errei. O que eu vou fazer? Vamos supor que eu estou numa salinha de estudo e estudando lá para o concurso. O que eu vou fazer na minha folha do fichário ou no meu caderno de erro de processo penal? Eu vou pegar aqui, ó, exatamente o que eu errei e eu posso fazer, por exemplo, o seguinte, ó, caderno lá de processo penal. Eu posso, se quiser, colocar a banca ou a questão, mas eu não acho necessário e eu vou colocar o motivo do meu erro. Olha só. Por exemplo, ali, eu errei porque eu achava que a súmula vinculante 14, que eu sei que é a súmula que ele está cobrando ali o conhecimento, ela se restringia aos feitos em sigilo, aos feitos que não têm sigilo. Então, eu errei aqui. O que eu vou colocar? Eu poderia colocar assim, ó, por exemplo, súmula vinculante 14,
se aplica a feitos... vamos colocar feitos não, vamos colocar inquérito, né? Se aplica a inquérito sigiloso ou não. Ou então, se eu gosto de escrever muito rápido, eu posso colocar assim, ó, súmula vinculante 14, sigiloso ou não. Então, o que eu preciso colocar no caderno de erros? Para que serve o caderno de erro? Para eu, como se diz na psicologia, para eu ressignificar aquele assunto. Então, se eu achava que a súmula vinculante não se aplicava a feitos sigilosos, eu preciso colocar no meu sistema 1, que é o rápido, que eu vou responder muitas questões com ele, e que ele é útil, ele é bom, ele não é o demônio, ele é muito bom. Só que ele é bom quando ele funciona. Então, eu preciso colocar no meu sistema 1 que a súmula vinculante 14 se aplica a inquérito sigiloso. Então, é isso que eu tenho que alimentar, que fazer o input nesse meu sistema 1. Por quê? Porque se eu não fizer isso, na próxima vez que eu for fazer prova, eu vou de novo errar isso daí. Eu duvido que isso não tenha acontecido para vocês. Aí a Silvanete falou, eu tô fazendo isso daqui em ficha, ok, eu tô fazendo, ok, tá tudo ok, o importante é que você faça e que você ressignifique isso, que você alimente o seu sistema 1 com informação correta, porque se você não fizer isso, você vai estar alimentando o seu sistema 1 com informação errada. Então, não posso deixar a informação errada, que eu já errei, então ele já está ali, né, mais ou menos no meu cérebro, eu não posso deixar ela fazer parte do meu sistema rápido. Eu preciso fazer com que esteja no meu sistema rápido a informação correta. Deu para entender, gente? Olha mais um exemplo aqui. Um exemplo que cai muito em concurso, ó. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que, aí letra A, não se trate de gestante, não se trate a gestante de reincidente ou portadora de maus antecedentes. Letra B, não seja gestante, líder de organização criminosa ou participante de associação criminosa. Letra C, não se trate a acusada por crime hediondo ou equiparado. Aí, olha aqui, marquei a letra C e ela está errada. Não tem proibição de prisão domiciliar para quem praticou crime hediondo ou equiparado. Então, como que eu posso fazer esse caderno de erro, por exemplo? Já que eu errei essa aqui e também errei a D, que é a correta. Então, eu posso até colocar as duas. Então, o que eu posso colocar no meu caderno de erro? Não há vedação da prisão domiciliar em relação aos crimes hediondos, em relação aos crimes hediondos. Posso colocar só isso, posso colocar mais rápido, posso colocar de qualquer jeito. Agora, o que é importante, gente? Olha, falando isso aqui, preparei isso aqui, vocês não têm ideia, com todo amor e carinho para vocês se convencerem dessa necessidade. O que é importante? Você alimentar o seu sistema rápido, porque ele vai existir para o resto da sua vida, ele sempre vai estar aí presente e ele é o que vai fazer a Nath dizendo aí, eu erro muito a mesma questão, é porque você aciona o seu sistema 1 de forma errada. Então, você precisa alimentar. A Yasmin está dizendo, professora, mesmo com o caderno, eu acabo esquecendo muito detalhes. Sim, esquecer detalhes é para sempre. Eu passei no concurso aqui de juiz do TJDFT, eu não tive uma nota fenomenal na prova objetiva. Muito embora eu tenha sido o primeiro lugar do meu concurso. Na prova objetiva eu não fui tão bem. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tende para ansiedade, ansiosa, e quem é ansioso usa mais ainda o sistema rápido. Por isso que quem é ansioso se beneficia muito se fizer revisão e se fizer caderno de erro, e se beneficia mais do que os outros, porque o ansioso naturalmente vai utilizar o sistema 1. Pois bem,
Feito o caderno de erros, fiz o caderno de erros, já me convenci, já sei que não precisa ser uma coisa tão bem elaborada, basta que eu alimente o sistema 1 de forma correta. Qual a frequência de revisar aquilo dali? Gente, você pode fazer um esquema todo seu, uma vez a cada 7 dias, uma vez a cada mês. Como que eu fazia? Eu fazia nas vésperas da prova. Eu sempre tinha uma prova de concurso. Gente, eu sempre estava inscrita ou em prova de concurso ou em simulado. Então, você tem um simulado para fazer? Se inscreve no próximo simulado. 10 dias antes, dá uma revisada. 5 dias antes, dá uma revisada no caderno de erros. Toda vez que você for fazer uma prova de simulado, alguma coisa, dá uma revisada naquele caderno de erros. Errei de novo. Não, eu fiz o caderno de erros e errei de novo. Vai lá e grifa. Você escreveu, né? Então agora você grifa. Gente, é uma luta. É uma luta. O sistema 1 e o sistema 2, eles não vão deixar de existir. Você nunca vai ter só o sistema 2. Você vai ter os dois, então você precisa lutar. Como que eu passei a fazer? Aí eu te digo, eu não quero ninguém fazendo isso e dizendo que fui eu que indiquei, porque isso foi bom para mim, mas pode não ser bom para você. Como que eu fiz? Depois de perceber isso daí, depois de ver que eu errava besteira, que eu errava por falta de atenção, tudo isso, errar besteira, errar por falta de atenção, errar de novo o mesmo erro, tudo isso é o sistema rápido, é o sistema 1 do seu cérebro. Depois que eu percebi isso, o que eu passei a fazer? Eu passei a não revisar mais as provas e fazer as provas com toda a atenção. Então eu ia fazer a primeira questão, eu dizia, eu não volto mais nela. É agora ou nunca. Então eu pegava aquela questão e fazia com toda a atenção do mundo, prestando atenção em cada detalhe daquela questão ali, porque eu já sabia que eu não ia mais voltar nela. Então eu já estava preparada para aquele momento é a questão da sua vida, ou ali ou nunca mais. Isso aumentou o meu desempenho. Então, fazer o caderno de erros e não revisar mais a prova, porque quando a gente revisa, a gente fica mais ainda no sistema 1, né? Então eu parei de revisar por causa disso, eu dei um salto de qualidade. Então testa isso nos seus simulados. Pode ser que te ajude bastante. Gente, estamos chegando ao fim. Eu tinha prometido para mim mesma que ia falar 15 minutos, falei meia hora, mas achei necessário interagir com vocês, falar um pouco com vocês aqui a partir do chat também. Muito obrigada. Eu estava com frio na barriga de nervoso aqui, porque é o primeiro interação aqui no meu canal, falando com vocês. Fico muito feliz se vocês puderem se inscrever e divulgar esse vídeo aí para a gente tentar fazer. A minha ideia é fazer pelo menos uma vez por semana aí nos próximos dias, com novidades, com muitos assuntos novos. Eu fiz um roteirinho de tudo aquilo que vocês me pedem e que eu quero trazer para ajudar vocês. Espero muito que tenha conseguido ajudar e quero foto do caderno de erro de vocês, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.